O texto que está ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, dos versos 21 a 24, que nós, aqui em nossa igreja, adotamos a versão Almeida Revista e atualizada, diz assim: completados os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Amém. Amém. Irmãos, enquanto eu estudava este texto, para mim, e eu não sei se para os irmãos também fica bastante claro, mas para mim a coisa que mais me saltou aos olhos e a coisa que mais clara ficou foi a obediência. A obediência que marca cada um dos versos que lemos. Porque se os irmãos estiverem atentos, vamos reler novamente, e o texto nos diz que completado 8 dias para ser circuncidado o menino. Portanto, vemos aqui a primeira obediência à lei. A lei dizia que todo menino judeu deveria ser, então, ao 8º dia, deveria ser circuncidado. E assim, Maria e José e Maria o fizeram. Também vemos aqui a obediência ao dar-lhe o nome Jesus. Nós já estudamos cá em nossa igreja sobre este assunto, não é? E sobre, quando falamos inicialmente, a primeira vez que vimos este tema do dar nome, foi quando nós vimos, quando o anjo diz a Zacarias o nome que o seu filho deve ter, então João. E falamos sobre esse assunto, sobre como a primazia de dar um nome é a primazia do pai. E esta é a marca de que és o pai. É aquele que tem a autoridade e o único que pode dizer de facto o nome da criança. Entretanto, o anjo diz o nome, o que mostra uma marca de que vem do Senhor. É Deus quem chama pelo nome. E se nós lembrarmos disso, ainda formos voltar lá para o Éden novamente, não é? Nós vemos que Deus, ao criar todas as coisas, Deus deu nome a todas as coisas, não foi? Deus deu nome a cada coisa. A irmã Célia está ali assim. Não deu. O que Deus fez? Ele disse ao homem que desce. A quem ele deu nome? A Adão e a Eva. Só. A todos os outros seres, Deus deu ao homem a tarefa de dar nome. E isto mostra aquilo que Deus diz, que é domínio homem sobre a face da terra. Portanto, o homem tem tanto domínio que é o homem a quem chama a baleia, baleia. É o homem que chama o leão de leão. O leão não tinha nome antes do nome dar o nome leão. E, portanto, o homem é que tem o domínio sobre todas as coisas na terra. Então, o anjo diz, este filho, quem vai dar nome a este bebê, Maria, é o pai dele. E o pai dele está a dizer que o seu nome é Jesus. E isto é uma marca muito interessante, e já falamos sobre isso antes, e eles cumprem a ordem. José poderia, neste momento, talvez, e como nós já falamos, não é? Falei sobre Zacarias, esta situação, e também poderia José, agora que é a hora de dar a Jesus o seu nome, ele poderia então esquecer. Passados 9 meses, não é? Já foi tanto tempo. E aqui no texto de Lucas nós vemos então o anjo dizer a Maria, a mulher ainda por cima, que o nome do menino deveria ser Jesus. E então José poderia dizer, mas afinal o pai sou eu. E portanto eu é que vou dar-lhe um nome. E poderia dar então até um outro nome. Porque quem deveria dizer o nome era José. Mas José então, quando vai dizer o nome ao menino, dá-lhe o nome que o anjo havia dito da parte do Senhor. E, portanto, mais uma vez, vemos a obediência de José e de Maria. A seguir, nós vemos então, no começo do verso 22, dizer que passados os dias da purificação.
Havia então uma regra que dizia que haviam dias de purificação, que durante 7 dias após o parto a mulher estava impura. E que então, passados esses 7 dias, haviam outros 33 dias em que a mulher não era considerada, ou seja, ela não era considerada impura, mas ela não deveria chegar próximo de coisas sagradas. Era um tempo, como diz o próprio texto, um período de purificação. Portanto, a somar um total, se os irmãos bem lembram, de 40 dias. E, portanto, o que a lei diz é que deveriam esperar este período de purificação. Mas olha, se nós pararmos e formos a tentar, isto é algo que é de coração, não é? E às vezes nós temos a impressão, quando olhamos o Antigo Testamento, de que no Antigo Testamento as coisas eram diferentes, talvez mais objetivas. E não eram. Era como é hoje, quando nós falamos, por exemplo, durante a ceia do Senhor, que cada um deve sondar o próprio coração. É da mesma maneira. Ninguém ficava à porta do templo a verificar e a dizer, olha, espera lá, tem aqui um bebezinho. Se calhar esta senhora teve o bebê há poucos dias. Quantos dias é que foram? Onde é que está a certidão de nascimento a dizer que já tem mais de 40 dias e que já está pura? A verdade é que a própria pessoa é que deveria saber a lei e então manter a lei. Porque senão o que acontecia com a pessoa é que ela mesma trazia maldição sobre ela mesma. Novamente, da mesma maneira como o apóstolo Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor, quando diz que cada um deve então sondar o seu próprio coração e colocá-lo diante do Senhor, pedir perdão por aquilo que precisa, para então não atrair condenação sobre si e sobre a sua casa. Passados os dias da purificação, obedeceram então eles o período de purificação. Obediência, mais uma vez a obediência. E então, diz o texto, na segunda parte ainda do verso 22, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E aqui nós vemos 2 momentos, e que parece que é um momento só, mas não é. Havia, quando um casal tinha o primogênito, o primeiro filho homem, que eles diziam que abria o útero da mãe, que começava então a prole a partir dali, eles deveriam ir ao templo e dedicar ao Senhor. E esta dedicação ao Senhor era um pagamento em dinheiro. Deveriam fazer uma oferta, então, em dinheiro, que o valor era estipulado para este menino, este bebê, este primogênito. E então, no verso 24, ou seja, mais uma vez obedecem ao Senhor e aquilo que manda. E novamente, então, no verso 24, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. E novamente, nós vemos aqui a obediência. Eles não só fizeram a dedicação e a consagração e fizeram aquele pagamento inicial, mas também, para além disto, fizeram o sacrifício que é exigido. E o texto, nós vamos ler mais à frente, vamos falar exatamente sobre isto, nós vamos ler esse texto e o que o texto diz. E aqui, o que Lucas nos conta é que foi feito ali, então, dentro deste parâmetro de um par de rolas ou 2 pombinhos. Obediência, meus irmãos. Obediência à lei do Senhor. Nós vemos esta marca já desde o início da vida de Jesus. Ele ainda era um bebê. Ou seja, ele mesmo ainda, teoricamente, como bebê, ele não tinha escolha, não é? O bebê faz o que os pais querem. Os bebês vão onde os pais o levam, ainda que às vezes os bebês recusem-se, não é? Às vezes, quando estamos ali a começar a ensiná-los a comer, eles recusam-se a comer uma coisa ou outra, mas os pais, com insistência, com atenção, com cuidado, muitas vezes realmente conseguem dar a volta e inserir alimentos, mesmo que inicialmente o bebê não gostava. E quem diz o que o bebê vai fazer, a hora que vai dormir, a hora que vai tomar o biberon, a hora que vai... Pronto, são os pais. São os pais. E, portanto, era necessário. E Deus, ao escolher a família para Jesus,
era necessário que escolhesse uma família obediente ao Senhor. E assim ele escolhe uma família que é obediente. E, portanto, nós vemos desde o início da vida de Jesus como uma marca muito forte e irrecusável a obediência à lei do Senhor. E isto era necessário, porque Jesus, ao fazer-se homem, ao encarnar e viver entre nós, ele mesmo estava sujeito à lei. E por que estava sujeito à lei? Porque ele veio para libertar aqueles que estão debaixo da lei. A cada um de nós, que estamos sujeitos também à lei, estamos debaixo da lei. E para tal, ele precisava cumpri-la. Ele precisava cumprir a lei e não apenas parte da lei, mas ele precisava cumprir toda a lei. Para que então nele não fosse achada nenhuma falha, nele não fosse achada nenhuma falta, para que diante de Deus ele fosse justo e santo, para que então ele pudesse levar sobre si o meu e o vosso pecado. E então pagar as exigências da lei sobre o pecado. A segunda coisa que marca-me bastante neste texto é o nome. É exatamente este lugar do nome. O fato de que o nome não foi deixado de forma aleatória. Mas porquê? O nome tem um significado. O nome não é apenas uma questão do pai. Como nós vimos novamente, como nós vimos em Zacarias, e quando Zacarias abre a boca e quando dizem que vai ser João, as pessoas, a Isabel diz que o nome vai ser João, as pessoas dizem, mas não há ninguém na família com este nome. E então ele escreve ali numa tabuinha, não é? João, será João. E então, aí então, a sua boca se abre e ele louva ao Senhor. O nome tem um significado. O nome tem um sentido. E é por isso que Deus é quem diz o nome de Jesus. Porque ele não podia se chamar João, não podia chamar-se Marcos, nem Pedro, nem Tiago, apesar de que todos esses nomes que citei são nomes de apóstolos. Mas ele deveria chamar-se Jesus, Yeshua. Deus conosco, Emanuel. Havia um sentido. Seu nome foi dado por Deus, o seu Pai. E este nome não é qualquer nome. Tanto que nós vamos ver depois, no livro de Atos, se nós atentarmos, que pessoas, mesmo que não conhecem a Jesus, e nós vamos ver Jesus mesmo dizer, e prestem bastante atenção a isto, porque Jesus mesmo nos diz que no fim haverão muitos que dirão, Senhor, Senhor, em teu nome curei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz maravilhas, mas eu os direi, apartem-se de mim, porque eu não os conheço. Como é possível? Como é possível alguém que Jesus não conhece, alguém que não conhece a Jesus, então fazer maravilhas em nome de Jesus? A resposta a isso está em Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 11. Filipenses capítulo 2, verso 5 a 11. Que na versão Almeida, novamente revista e atualizada, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, este é um nome, poderoso nome, grandioso nome. Este é um nome diante do qual, no fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus, o Cristo de Deus, é Senhor. É Senhor sobre tudo e sobre todos. É Ele o Rei da Glória. Que nome maravilhoso, que nome poderoso. E a terceira coisa, então, que marca-me profundamente neste texto, e nós também já falamos sobre isso e a importância, já falamos sobre este tema, que é a família. Não é qualquer família que Deus escolhe para que Jesus venha. Não podia ser qualquer família. Há uma razão, há um sentido. Mas, então, o pastor está a dizer-me que José e Maria eram as únicas pessoas verdadeiramente tementes a Deus. Não. E a prova disso está no mesmo texto, quando vemos o anjo aparecer a Zacarias e a Isabel. E eles também fiéis e tementes a Deus. Entretanto, esta família tinha características que precisavam existir. E nós vamos ver aqui neste tempo que outras características. Mas, de facto, esta família precisava ser uma família temente a Deus. E como uma família temente a Deus, ela tem o desejo, ela tem por norma seguir e obedecer todos os princípios da lei. José e Maria, como os irmãos bem devem lembrar, não viviam em Jerusalém. Viviam a uma distância, era um lugar próximo, era um sítio próximo, mas não era em Jerusalém. Isto podia fazer com que, se calhar, então, com toda estas idas e vindas, que isto, então, talvez, se calhar, fosse escolhido não fazer ou não fazer bem assim, ou não cumprir os dias exatamente. Mas não. Cumpriram cada uma das exigências da lei de todo o coração. E nós vimos a atitude de Maria quando é confrontada ali com aquela situação do anjo diante dela a anunciar-lhe a Jesus. E então fomos a outro evangelho, uma vez que o evangelho de Lucas não nos fala sobre José, mas vimos também no evangelho de Mateus sobre José e como que José também tem a visão. E isto tem uma razão. E há uma razão, inclusive, para Lucas, como nós já falamos, não ter falado sobre José em seu evangelho. Porque, por norma, sendo Lucas, então, gentio e a escrever para um gentio, não havia esta organização, vamos dizer assim, ou a cultura gentílica, seja romana ou grega, não havia esta situação dentro da família do homem ter algumas funções e a mulher outra. Era uma coisa talvez mais parecida com o que nós vemos em nossa sociedade atualmente, onde a coisa é mais orgânica, onde nós sentamos e discutimos os papéis de cada um, onde tudo se torna relativo, não é? Onde homem e mulher são vistos como iguais absolutos. Homem e mulher, de acordo com as Escrituras, são vistos em igualdade de dignidade, igualdade diante de Deus, sim, mas com papéis diferentes. O que nos remete novamente à própria Trindade, onde nós vemos Jesus, que é Deus, e é igual a Deus em
nada é diferente de Deus, o Pai, entretanto, tem o seu papel de filho. E o Pai tem o seu papel de Pai. E o Espírito Santo, da mesma maneira, tem o seu papel de Espírito Santo, Consolador do Senhor. Assim também as famílias têm os seus papéis definidos. E, portanto, nós vemos aqui algo muito interessante. É uma família unida. Unida, pastor? De onde é que o pastor está a tirar isso? Acho que o pastor, se calhar, está a ir um bocadinho longe demais. Irmãos, verso 22 do capítulo 2 diz: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Irmãos, a lei de Moisés não fala de purificação deles. Quem a lei diz que está impuro após o parto? A mulher. Quem está impuro, quem não pode ir ao templo nos 33 dias consecutivos, então, a esses primeiros 7, quem é que não pode ir ao templo e não pode se aproximar de coisas sagradas? A mulher. Mas o texto diz-nos que passados os dias da purificação deles. Se os irmãos lembrarem a regra que era posta, era que toda pessoa que está impura, qualquer pessoa que tiver contacto com ela, qualquer pessoa que tiver contacto com esta pessoa impura, também é considerada impura. E não existe tempo melhor para percebermos isto do que este momento que estamos a viver. Porque talvez nunca antes, pelo menos não na história do mundo, mas na história da nossa geração, nós vimos isto de maneira tão clara. Qualquer um de nós, eu, graças a Deus, não tive até este momento contacto com ninguém que tenha estado com Covid. E, portanto, não precisei ficar em quarentena. A irmã Célia, entretanto, olhei para a irmã Célia e lembrei da irmã Célia. A irmã Célia, entretanto, onde trabalha, no seu local de trabalho, houve lá um caso e a irmã teve contacto com aquela pessoa, não é? Ou seja, ele pode ter tido, e então precisou ficar de quarentena. Ou seja, a irmã Célia não estava com nada e depois, de facto, não teve nada, mas por ter tido contacto com alguém que estava, vamos dizer assim, entre aspas, não é? Que estava impuro, ela também foi considerada impura e não podia, então, se aproximar de outras pessoas. E qualquer pessoa que tivesse contacto com ela seria considerada também como impura, porque uma vez que poderia, então, ter transmitido e passado e pego esta coisa que nós estamos a ver. Talvez nenhuma geração, ninguém que esteja vivo neste momento perceba melhor o que está escrito neste texto do que neste tempo. Talvez há 2 anos atrás a explicação, eu fosse explicar tudo isso e os irmãos ainda fossem achar tudo um bocado confuso. E ia dizer assim, mas isto é um exagero, não é, pastor? E os irmãos já estão a ver que não. Agora já vem como às vezes é necessário. E o que estava aqui a dizer é exatamente isto. E se nós lembrarmos, a lei do Senhor tem um sentido. A lei do Senhor não acontece ao acaso. E nós temos que lembrar que naquela época, imaginem alguém que esteve com sangue a correr e, portanto, a possibilidade de doenças que existia naquele tempo, muito maior do que dos tempos de hoje, e como essa pessoa era capaz de transmitir algum tipo de doença, uma vez que estava, podia ter estado a correr sangue, ou era uma espécie de uma quarentena. E se nós aqui pararmos para observar, é exatamente uma quarentena. São 7 dias mais 33, portanto 40 dias. Agora, o que marcou-me não foi que o texto não diz passados os dias da purificação de Maria. Porque a verdade é que José poderia ir ao templo. Ele poderia ir ao templo e levar ele a Jesus. Porque ele era um bebê. Mas o texto diz passados os dias da purificação deles. E quando vivíamos na Irlanda do Norte, antes de virmos para Portugal, acontecia uma coisa bastante engraçada. E é a primeira vez que aconteceu, nós mesmos achamos bastante engraçado.
A nossa cultura é uma cultura onde a família anda muito mais unida, não é? A nossa cultura é uma cultura das línguas latinas, em geral, são muito mais assim. Diferente da cultura, da região. E quando nós chegamos ali e começamos a trabalhar, a apoiar aquele trabalho naquela igreja, durante a semana, como em nossa igreja cá, havia o culto de oração. E o culto de oração também era num horário ao final do dia, ao começo da noite, como também é em nossa igreja. E no primeiro dia em que nós lá estávamos, fomos todos ao culto de oração. Nesta altura, a Ana Catarina ainda não era nascida, era apenas a Laura, mas a Laura era uma bebezinha que mal havia começado a andar, a dar os primeiros passos. E então fomos todos, fomos o Álvaro, eu, a Andressa, o Álvaro e a Laura para aquele culto de oração. E quando nós chegamos, todas as pessoas nos olhavam um bocado surpresas. E nós nem compreendíamos, e o culto começou. E durante aquele culto, ainda para completar, os irmãos conhecem o Álvaro, percebem, né, como o Álvaro gosta de participar, e sabem que o Álvaro já é um crente no Senhor Jesus, batizado, membro de nossa igreja. Então o Álvaro virou-se para mim ele ainda não falava inglês, ainda assim ele disse: pai, eu posso orar? E traduzes para mim? E eu disse: claro, filho. E então ele começou a orar e eu traduzi para ele, e as pessoas ainda ficaram ainda mais assustadas. E quando acabou-se o culto de oração, as pessoas disseram: olha, nós estamos impressionados que vocês vieram todos juntos, mesmo com a bebê, com a Laura tão pequenina, e estamos impressionados que o Álvaro tenha tomado a iniciativa de orar. Nós estamos surpresos. E de facto, haviam ali outras famílias que têm filhos e não havia nenhuma outra criança naquele lugar. Por uma razão da cultura. Ficava sempre, normalmente era assim, não é, amor? As famílias alternavam. Ou seja, uma semana ia o pai ao culto de oração e a mãe ficava em casa com os filhos. Na semana a seguir, a mãe ia ao culto de oração e o pai ficava em casa com os filhos. E nós não, íamos mesmo em grupo e estávamos lá juntos como família. E quando as pessoas perguntaram: mas achamos bonito isto do Álvaro participar e desejar, e nós falamos: é porque ele está junto. É porque ele vê o exemplo. É por isso que nós gostamos de, no começo do nosso culto, e hoje nós por acaso não tivemos o tempo para as crianças, infelizmente, lá atrás, mas é por isso que nós sempre, durante o período inicial do culto, enquanto cantamos, enquanto oramos, gostamos de ter as crianças conosco, para que elas vejam, para que elas aprendam pelo exemplo. E o que chama muito a atenção neste texto é isto: eles estavam juntos. José poderia distanciar-se de Maria, dizer: Maria, estás de quarentena, mas eu não. Eu posso ir ao templo, eu posso fazer as coisas. Mas ele disse: nós, diante de Deus, como diz a lei do Senhor, somos um. E se somos um diante do Senhor, eu estou consigo. E, portanto, este período de purificação não é apenas um período de purificação vosso, mas também meu. E imagino então José a ajudar com tudo de Jesus e a ajudar nas coisas da casa enquanto Maria estava neste período, e a dizer: vamos aguardar este nosso período de purificação. Que homem piedoso, que homem temente ao Senhor. Não apenas cumpre a lei, no sentido de que ele poderia, não seria nenhum descumprimento da lei se ele não considerasse esse período de impureza como seu. Não haveria nada de errado na lei. Mas ele vai além. Ele vai além. E ele cumpre o que está escrito também na palavra do Senhor, de que o casal é um diante de Deus. E, portanto, Lucas nos diz: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. A última coisa que nos chama a atenção neste texto é exatamente o verso final. A parte final do verso final. Porque diz que esta lei, irmãos, é a lei que está escrita lá em Levíticos, no capítulo 12, dos versos 6 a 8. Na verdade, o capítulo 12 todo, e nós sabemos que o livro de Levíticos é exatamente um livro de lei,
Mas aqui, esta lei a que se refere está especificamente nos versos 6 a 8 do capítulo 12. E que diz assim: e cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará ao sacerdote, agora prestem atenção, um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou rola para oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. E aí os irmãos talvez vão ficar um bocadinho assustados a dizer: pastor, mas o texto que nós acabamos de ler em Lucas falava em 2 pombas ou 2 rolas, não dizia nada de cordeiro. Agora vamos seguir adiante neste texto. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz o menino ou menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher, será limpa. E a lei diz, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então aquela oferta, seja do pombo, da pomba ou da rola, será dobrada. Então o cordeiro será substituído por uma pomba ou por uma rola. Há pessoas que gostam de dizer ou gostam de pensar, e de facto é humano e nos agrada a ideia de pensar que Jesus tinha posses, de que José, se calhar, tinha posses. Mas o texto nos deixa claro e a lei nos deixa clara que deveria ser levado um cordeiro e uma pomba ou uma rola. E que havia uma exceção para aqueles que não podiam, que não tinham posses, que não conseguiam dar um cordeiro perfeito de 1 ano. Esta exceção era para aqueles que eram pobres. E a palavra que usada é pobres. A família de Jesus era uma família pobre. Uma família do campo. Uma família que seu pai era um trabalhador braçal. E, portanto, não era uma família de posses. E isto, mais uma vez, como falamos já nas semanas anteriores sobre o contexto do nascimento de Jesus e sobre o Evangelho de Jesus, que não é o Evangelho de César, que não é o Evangelho da glória deste mundo, mas é o Evangelho que alcança até o pobre. É o Evangelho daquele que segue, teme e obedece ao Senhor e que cumpre a palavra do Senhor, seja ele rico ou pobre. Mas Jesus veio numa família pobre para mostrar a cada um de nós que a glória de Deus, a glória da igreja, não é a glória deste mundo. Portanto, se uma associação é medida muitas vezes pelo número de membros ou pela sua audiência, em uma igreja, o sucesso da igreja, e não acho que haja mal em falarmos inclusive de sucesso. O sucesso não é uma palavra má, depende de como é que nós o estabelecemos. Mas uma igreja ser bem-sucedida não é a contagem de membros, não é o número de pessoas que assiste, não é a qualidade técnica do seu culto, da sua programação ou da música. É claro que é importante e devemos fazer tudo com o máximo de cuidado e carinho para a glória do Senhor. E é claro que queremos alcançar mais pessoas e queremos que mais pessoas conheçam a Cristo e caminhem com Ele. E o nosso desejo é que a nossa igreja não caiba, não é? Tantas pessoas quantos querem aqui estar conosco. Mas esta não é a medida da glória de Deus. A medida da glória de Deus não é com a medida deste mundo e deste tempo.
A medida da glória de Deus é a medida do quanto Deus é glorificado na vida de cada um de nós. Não enquanto estamos aqui, enquanto cantamos, ou no quanto concordamos com o pastor enquanto o pastor fala. Mas o quanto concordamos e vivemos a palavra de Deus no nosso cotidiano. Ao saírem por esta porta, até voltarem aqui a próxima semana. Este é o tempo que mais importa. É aí que nós vemos se a igreja é bem-sucedida ou não. Quando cada um de nós glorifica a Deus na sociedade e a transforma pela presença do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Levando luz e esperança onde quer que vamos. Que possamos aprender com o exemplo de José e Maria. Que a nossa família possa ser uma família temente ao Senhor, obediente ao Senhor. Uma família unida. Uma família que percebe-se a partir da luz das Escrituras. Uma família diante de Deus. E que honra ao nome de Jesus. Que tem Jesus como Senhor da família. Que Deus abençoe a cada um de vós e que o Espírito Santo os ajude a viver verdadeiramente tudo aquilo que nós aprendemos hoje em Sua palavra. Oremos ao Senhor.